nós queremos estudar o que a Bíblia diz. O título do nosso estudo de hoje é O Coronavírus e a Bíblia. O Coronavírus e a Bíblia. Eu quero que você tenha a sua Bíblia na mão para que nós possamos pensar nisto. O nosso primeiro texto é o Salmo número 103. Salmo 103. Nós queremos começar com este salmo. Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. E ele cita para nós os benefícios que nós não devemos nos esquecer. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, é o primeiro que ele cita. Que sara todas as tuas enfermidades, é o segundo benefício que não podemos esquecer. Que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Meus amados irmãos, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de quê? De que Ele é quem sara todas as tuas enfermidades. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de quê? De que Ele é quem sara todas as tuas enfermidades. Nós estamos vivendo um tempo em que você não pode abrir o WhatsApp, ou você não pode ligar o rádio, nem a televisão, ou conversar com alguém sem que só se fale de coronavírus. A Organização Mundial da Saúde já disse que é uma pandemia. E a pandemia já virou um pandemônio, que é quando as pessoas perdem o equilíbrio das suas emoções e ficam desesperadas e totalmente dominadas pelo medo, pela angústia, pela ansiedade. E é isso que nós estamos vendo. Eu não estou diminuindo a seriedade desta situação, meus amados irmãos, nem por um minuto. Nós estamos vivendo um momento muito sério e que não pode ser tratado de maneira leviana. Mas eu também acredito firmemente que os crentes conhecem algo que produz em nós uma segurança tal que nós não nos igualaremos aos incrédulos do seu desespero. E o que é que nós conhecemos? A salvação em Cristo Jesus. Se nós cremos que Deus é por nós, se nós cremos que Deus é o Senhor de tudo e de todos, se nós cremos no que este livro santo diz, então nós não seremos dominados pelo pânico. Por mais graves que sejam as situações, nós confiaremos no Senhor. Eu queria ver com os irmãos o que a Bíblia diz sobre esta situação. O coronavírus e a Bíblia. E nós temos 5 colocações com os irmãos. A primeira delas está em Gênesis, capítulo 1. Abra sua Bíblia no livro dos Gênesis, capítulo 1. Lá no comecinho da sua Bíblia, muito fácil de achar. Gênesis, capítulo 1, verso 31, está escrito: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Diga comigo esse texto. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Quando Deus completou a criação de todas as coisas que existem, Deus passou a sua criação em revista e Deus disse: muito bom, equilibrado, adequado, apropriado, perfeito. Nós que somos crentes e que cremos na palavra de Deus, não temos nenhuma ressalva em dizer que cremos que Deus é o Criador do céu, da terra e de tudo o que neles há. A criação é uma verdade elementar e fundamental da Bíblia. E não somente isto, mas também é fundamental e elementar afirmar que quando Deus estabeleceu a criação, ela estava completa,
pronta e preparada por Deus para existir em perfeita ordem. Uma coisa que nós não cremos é que Satanás tem poder de criar coisas. E nem nós cremos que, além de Deus, qualquer outro tenha poder de fazer coisas virem à existência. Somente Deus. Então, meus amados irmãos, alguns acreditam que os vírus, que as bactérias, vieram posteriormente. Eu não acredito nisso, não. Eu acredito que Deus criou tudo. E Deus viu tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom. Mas você me diz, mas pastor, como é que a gente entende isto? A gente entende isto quando Deus diz que era muito bom. Deus criou tudo para existir num equilíbrio perfeito. O convívio de todas as criaturas era para ser perfeito e perfeitamente bom. Era para ser também um mundo em que tudo estaria em tal equilíbrio que nós viveríamos em perfeita paz e perfeita ordem. Mas pastor, você me diz, esse não é o mundo no qual a gente vive. Não é mesmo, não. A gente vive num mundo que foi impactado por uma coisa tremenda que aconteceu posterior à criação. A nossa segunda afirmação é que a criação foi amaldiçoada por causa do pecado e que a criação geme, como a Bíblia diz. Gênesis capítulo 1 era tudo muito bom, em perfeita ordem, em perfeito equilíbrio, seres humanos e demais criaturas convivendo bem. No entanto, a Bíblia continua, e em Gênesis capítulo 3, nos revela o que o ser humano fez em rebeldia, em rebelião, em transgressão contra a palavra de Deus. Veja Gênesis capítulo 3 e veja verso 17. E a Adão, Deus disse, porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, veja o que está escrito na sua Bíblia, maldita é a terra, por causa de ti. Por causa de quem? Por causa do ser humano. Maldita é a terra por causa de ti. Por causa da rebelião do ser humano contra o Senhor Deus, toda a criação foi atingida pelas consequências do pecado. Veja só, eu não sei se você tem assistido às notícias mundiais. Eu imagino que sim. Eu vi com espanto uma imagem da cidade de Veneza, na Itália. Como nós sabemos, a Itália está toda parada, não sai ninguém na rua. A cidade de Veneza não tem ruas pavimentadas como a minha e a sua. São canais cheios de água do mar na parte principal daquela cidade. Os canais estavam numa tal poluição, numa tal sujeira, que fazia 60 anos que os animais marítimos não entravam nos canais da cidade de Veneza. Então era sujeira. Mas agora que a cidade parou, que as pessoas estão dentro de casa e que a poluição diminuiu, eu vi fotos de golfinhos passeando pelos canais de Veneza. Meus amados irmãos, a culpa não é do golfinho, não. A culpa é do ser humano. Por causa do ser humano, toda a natureza está atingida pela rebelião espiritual da criatura humana contra o Criador, o Senhor Deus. Eu vi também, com espanto, um mapa, eu não sei, espero que seja 100% legítimo o que eu estou falando aqui, mas um mapa mostrando a diminuição assombrosa da emissão de poluentes, de gases poluentes na China, onde tudo também parou. E é como se a Terra voltasse a respirar, é como se o planeta voltasse, claro que guardadas as devidas proporções e muito parcialmente, mas voltasse a uma condição de harmonia. Essas duas coisas mostram para nós que a natureza é impactada pelo pecado do ser humano. Nós vemos isso aqui em Belo Horizonte todo ano. As pessoas continuam a jogar lixo onde não devem. A chuva vem, ela tem que vir. Vêm as inundações. Meus amados irmãos, até hoje, para sempre, a natureza, para sempre não,
até hoje e até Cristo voltar. A natureza sofrerá as ações egoístas do ser humano. Só para citar mais um exemplo desta verdade, porque nós nem precisamos de ir muito à Bíblia para ver isso não, basta a gente olhar para o mundo ao nosso entorno. Você viu as pessoas agindo com egoísmo, umas com as outras? Você viu as pessoas desesperadas comprando álcool em gel em proporções assim absurdas, sem se importar com quem vinha depois que também queria comprar? Egoísmo. Egoísmo. Ser humano, criatura egoísta, que faz o mundo sofrer, que faz os outros sofrerem. A reportagem que eu vi hoje de manhã era das batidas que o Procon tem feito nos lugares de comércio por causa do preço absolutamente fraudulento das coisas. Por que assim, meus amados irmãos? Porque as pessoas sentem o desejo de passar na frente ou de tirar vantagem das outras. A Bíblia diz, porque o ser humano está aquém. O ser humano é rebelde contra Deus. O ser humano pecou contra Deus e vive em pecado contra Deus, o que se manifesta de tempos em tempos, das mais diferentes formas. Veja que o apóstolo Paulo falou sobre isso. Abra comigo a Bíblia agora na carta aos Romanos, capítulo número 8. Eu disse Romanos, capítulo número 8, verso 19. Ele diz, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme. Marque esse texto na sua Bíblia e lembre-se do tempo que nós estamos vivendo. Sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Esse texto, meus amados irmãos, é um texto muito importante. O que esse texto ensina? Ele ensina que as consequências do pecado são reais. E alguém aqui duvida disso? Esse texto ensina, para nossa alegria e esperança, que no tempo futuro, que está se aproximando a cada dia, Deus trará o dia em que as pessoas salvas serão libertas para sempre. E quando isso acontecer, terminará também o cativeiro da natureza. Meus amados irmãos, existem muitos acontecimentos terríveis na natureza. Inundações, terremotos, erupções vulcânicas, secas, chuvas sem precedentes, como víamos no começo do ano, doenças, pestilências, pragas. A natureza geme, é o que a Bíblia diz, na esperança de ser liberta deste duro cativeiro que o ser humano impõe sobre a criação divina. A primeira coisa que nós vimos é que Deus criou tudo e tudo estava muito bom quando Deus originalmente colocou o ser humano para habitar neste planeta. Mas vimos também, meus amados irmãos, que este mundo do qual nós vivemos hoje não é o mundo originalmente designado por Deus, não que seja outro, mas que foi profundamente afetado por uma rebelião do ser humano contra Deus. Felizmente, e para nossa alegria esta noite, este também não é o único mundo em que nós viveremos, porque nós, pela fé em Cristo, aguardamos novo céu e nova terra, e a cidade que tem fundamentos chamada Nova Jerusalém Celestial. Meus amados irmãos, a terceira coisa que eu quero dizer para os irmãos, inclusive respondendo a muitas perguntas que chegaram até o pastor nestes dias, é que o coronavírus é sim, ouça bem, é sim um sinal. Mas vamos entender isso, porque nesta aflição total que as pessoas estão vivendo hoje, a gente recebe tudo que é tipo de mensagem, textos bíblicos extirpados do seu contexto,
que não foi verificado o correto cumprimento de uma ou outra profecia. Então, uma vez que nós estamos no nosso culto de oração e estudo bíblico, eu me sinto em grande liberdade com os irmãos para falar que existem dois tipos de sinais. Note bem que nós vamos aprender algo muito importante. Existem sinais gerais e existem sinais específicos. Guarde essas duas palavras, sinais gerais e sinais específicos. Os sinais gerais são os sinais que dizem respeito de tempo em tempo, de geração em geração, como lembrete ao ser humano de que Cristo Jesus virá para julgar este mundo. Jesus falou sobre isso em Mateus 24, em Lucas 21, e falou disto em 1 e 2 Tessalonicenses. Os sinais gerais são aqueles guerras e rumores de guerras, fomes, catástrofes, pestilências. No nosso tempo de hoje, o coronavírus. 100 anos atrás, a gripe espanhola. E praticamente de tempos em tempos na história humana, nós encontramos a mesma coisa. O que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo mais um sinal, que também é um chamado de Deus, para que a humanidade amoleça o seu endurecido coração, para que aqueles que são incrédulos se arrependam da sua incredulidade, para que aqueles que negam Deus se arrependam dessa negação, e para que juntos, tanto busquemos o Senhor agora, quanto aguardemos pelo dia da vinda do Senhor. Mas quando você receber no WhatsApp alguém dizendo que é o Apocalipse, pode ficar tranquilo que não, porque o Apocalipse será precedido não por sinais gerais, mas por sinais específicos. Sinais tais como o arrebatamento da igreja, a grande apostasia, o sinal do Senhor nos céus. São sinais grandiosos que imediatamente antecedem o retorno de Jesus. Então eu quero ver se eu conseguir passar para você com muita clareza. O coronavírus é um sinal dos tempos. Mais um sinal dos tempos. É mais um sinal de que nós devemos buscar a Deus. É mais um sinal de que nós devemos nos arrepender. É mais um sinal de que nós devemos esperar pelo Senhor. E alguém dirá, mas que papo medieval desse pastor. Todo mundo sabe o que é um vírus hoje, todo mundo sabe o que é uma doença hoje. Sim, eu sei. Mas sei também, mais do que isto, que existe um Deus soberano que governa a terra. Um Deus maravilhoso, que é gracioso, que é perdoador dos nossos pecados, que salva todos aqueles que buscam a Ele em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, ou nós cremos no Deus da Bíblia, ou nós cremos num Deus de imaginação. Porque eu também ouvi isso esses dias, alguém dizer, o Deus em quem eu creio, Ele não faria isto. E eu cito aqui o pensador cristão David Jeremiah. Ele diz, realmente, seu Deus não faria isso, porque Ele não existe. Deus da Bíblia, meus amados irmãos, é um Deus soberano, acima de tudo, acima de todas as coisas. Se nós buscarmos o Senhor, Ele bem pode mandar um tempo de alívio mais rápido do que imaginamos, de renovo e a provisão para cada uma das nossas necessidades. Quanto ao coronavírus, eu quero dizer novamente, ele é um dos sinais gerais. Mais um chamado de Deus. Deus dizendo para o mundo, arrependam-se, busquem-me, creiam naquele que eu enviei. É um sinal para quem não é salvo. E talvez você está assistindo esse estudo nesta noite e ainda não entregou a Cristo Jesus a sua vida e o seu coração. Deus está dizendo, cuidado, a sua alma está no rumo da destruição. Não siga este caminho. Arrependa-se, volte-se para Jesus. É um sinal, meus amados irmãos, para as igrejas. E Deus está dizendo às igrejas, levem a sério a vida cristã, levem a sério a palavra, levem a sério o evangelho, levem a sério a missão, separem-se do mundo, santifiquem-se. Deus está dizendo para as igrejas, não é possível que vocês continuem a viver assim.
Então eu quero ser muito claro e me repetirei para efeito de clareza. Em primeiro lugar, Deus criou este mundo em perfeita paz e perfeita ordem. Mas em segundo lugar, o pecado desestabeleceu por completo, esta ordem que Deus criou. Em terceiro lugar, há sinais da vinda de Cristo, repetidos de tempos em tempos, de anos em anos, e novamente agora, em que Deus chama o ser humano a mudar o seu comportamento. Eu quero, meus amados irmãos, trazer ainda duas orientações bíblicas muito importantes para nós neste tempo, preparadas na Escritura Sagrada para nós. A Bíblia traz pelo menos dois importantíssimos conselhos. O primeiro conselho é o de buscarmos o Senhor Deus. Deus permitiu este tempo sobre o mundo. Não seria tempo de eu e de você amolecermos os nossos endurecidos corações? Não seria tempo de nós abandonarmos aquilo que nos afasta daquele que por nós morreu e ressuscitou? Meu irmão e minha irmã, crente em Cristo, o que você está fazendo destes dias? Você está apenas se divertindo e se entediando no celular e na televisão, ignorando o conselho da Bíblia que diz para remirmos o tempo, porque os dias são maus? Meu amado e meu querido irmão, não desperdice uma tremenda chance de mudar a sua vida para o Senhor. Não desperdice minutos preciosos que poderiam ser colocados em oração, na leitura da Escritura, na comunhão com Deus, na intercessão pelos seus irmãos, pelos enfermos, por quem está pesquisando uma cura para essa doença, pelo pessoal da área de saúde, pelos governantes. Era um tempo para a nossa vida cristã abundar, mais do que nunca, para a glória de Deus. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7. Segundo livro das Crônicas, capítulo número 7. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, 3 coisas, se humilhar e orar e buscar a minha face, 4ª coisa, se converter dos seus maus caminhos. 4 coisas para a gente fazer nesses dias: nos humilharmos, orarmos, buscarmos a face de Deus, nos convertermos de maus caminhos. Deus promete então: eu ouvirei dos céus. Que promessa de Deus! Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Que promessa de Deus! E sararei a sua terra. Que promessa de Deus! Meus amados irmãos, Deus trouxe sobre nós um tempo de quebrantamento. E você acha que o seu coração não precisa se quebrantar? Porque eu tenho certeza que o meu precisa. E eu tenho certeza que este é um tempo para nós quebrantarmos o nosso coração, buscarmos a Deus, nos prostrarmos diante de Deus. Meus amados irmãos, este é um tempo para nós buscarmos o Senhor. Mas eu também quero dizer que este é um tempo para nós tomarmos precauções minuciosas. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 27. Provérbios 27. Provérbios 27, verso 12. Olha o que diz a Escritura: o avisado vê o mal e esconde-se, mas o simples, e aqui não é a simplicidade boa, não, é a tolice. O tolo passa e sofre a pena. Ouça o que a Bíblia diz: o avisado vê o mal e se esconde, mas o tolo passa e sofre a pena.
Meus amados irmãos, Deus não é engrandecido na imprudência, Deus não é engrandecido na tolice, Deus não é engrandecido na irresponsabilidade, porque a lei também diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Se você está orando para Deus reverter esta crise, como pode ser razoável você se expor ao risco? Se você está orando para que os seus amados não se enfermem, como você poderia se descuidar? Ouça o texto: o avisado vê o mal e se esconde, mas o tolo passa e sofre a pena. Diga comigo esse texto. O avisado vê o mal e se esconde, mas o tolo passa e sofre a pena. Eu sei, meus amados irmãos, que o coração humano é teimoso, é imprudente. Deus não é engrandecido nessas coisas. E talvez seja mesmo a hora de a gente se arrepender desse pecado também. É tempo de a gente buscar o Senhor. É tempo de a gente tomar cuidado para a glória de Deus. Minha última colocação, meus amados irmãos, são algumas lições que eu tenho aprendido no meu coração nestes dias e que eu quero compartilhar com os irmãos. A primeira: eu nunca amei tanto a reunião de culto da igreja. Como sentimos falta da reunião de culto da igreja. Eu sei, graças a Deus, que nós estamos reunidos mesmo agora, eu e todos esses irmãos que estão online da nossa igreja e outros. Mas, meus amados irmãos, como poderíamos nós passar por esta crise e não chegar do outro lado apreciando, amando, valorizando muito mais o culto da igreja? Eu tenho aprendido, meus amados irmãos, que o virtual não é substituto de fato para o real. Eu tenho aprendido, meus amados irmãos, que o orgulho humano é abatido. Veja como todo o castelo das nossas riquezas é derrubado num sopro por um serzinho, um vírusinho minúsculo que você só vê no microscópio. E ele conseguiu derrubar os grandes impérios deste mundo. Não se glorie o rico na sua riqueza, está lá em Jeremias, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Meus amados irmãos, nós não temos amanhã e nem daqui a pouco para falar de Jesus para os incrédulos. E talvez agora seja um tempo, mais do que nunca, para a gente levar a palavra e o testemunho da nossa segurança e da nossa esperança em Cristo. Eu tenho aprendido, meus amados irmãos, nestes dias, que não dá para viver a vida cristã sem priorizar a Deus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho aprendido, meus amados irmãos, aquilo que eu posso dizer para vocês em 2 palavras: só Deus. Só Deus para nos livrar. Só Deus para prover. Só Deus para nos defender. Só Deus para reverter esta luta mundial. Mas se é só Deus, que bom. Se fosse só um homem, eu me desesperaria. Mas é só Deus. Então nós vamos buscar a Deus. Nós vamos implorar por Deus. Nós vamos nos prostrar diante de Deus. Nós vamos, como nunca antes da nossa vida, nos colocar diante de Deus. E, meus amados irmãos, Deus nos ouvirá. Deus responderá. Deus suprirá. Deus proverá. Deus protegerá. Em breve, ó Deus, apresse esse dia. Nós vamos nos reunir de novo. Será uma alegria imensa, uma alegria sem igual, uma alegria intensa, podermos nos abraçar de novo, podermos estar juntos de novo. Mas quando isso acontecer, nós olharemos para o céu, pela fé, daremos toda a glória, toda a honra e todo o louvor a Deus, que novamente terá provado nas nossas vidas a sua fidelidade. Assim, meus amados irmãos, nós temos este estudo esta noite.
Deus criou o mundo em perfeita ordem, mas o pecado perturbou a ordem de Deus. Deus estabeleceu na criação sinais, e este é mais um deles. Sinal de que não nos esqueçamos de que o Salvador está vindo, mas, sobretudo, a Bíblia nos manda buscar a Deus e tomar cuidado, enquanto esperamos pacientemente a salvação do Senhor. Como foi bom passar esta hora com você.